também Deus está aqui neste lugar. Essa doce presença. Aleluia. Marcos 2, 22. Aleluia. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, vinho novo em odres novos. Nós vamos falar um pouquinho sobre esta palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. É tão maravilhoso poder estar aqui com os irmãos nesta noite. É tão gostoso poder adorar o Senhor aqui juntamente com todos os irmãos. Mas nós entendemos que não é essas paredes que nos separam, não é nada disso. E hoje nós temos esta oportunidade de estar aqui. Isso é maravilhoso. É por isso que quando nós estamos aqui, quando nós estamos em comunhão, hoje eu dizia para os irmãos, quando você chega numa casa, irmãos, a qual Deus reina naquele lugar, o lugar é uma paz, é algo diferente. Quando você se senta num lugar, quando você sabe que tem pessoas ali que estão com o coração alinhado com o Senhor, é diferente. Há uns dias atrás eu estava assistindo uma live, meus irmãos, e quando uma mulher pegou o microfone, o pastor disse assim: eu quero chamar a irmã fulana para fazer uma oração. Irmão, só daquela mulher pegar naquele microfone, aquela unção que estava sobre ela me pegou em casa, a Bruna também. Eu me senti assim, meu Deus, que presença. Porque são pessoas que estão alinhadas com Deus, pessoas que oram, que gastam tempo na presença de Deus. E o diabo, ele não quer que você gaste tempo com Deus. O diabo, ele quer colocar, e o mundo, o tempo que nós estamos vivendo, ele quer que nós nos envolvemos com todo tipo de entretenimento, para que nós possamos não ter tempo para Deus. Um certo pastor, ele disse que as mídias sociais serão um avaliador do dia do juízo final. Quando nós dissemos: não, Senhor, eu não tinha tempo para falar, para orar, para ler a Bíblia. E o Senhor vai olhar e falar: poxa, mas você publicava, olha quantas horas você ficava todo dia na internet, olha quantas horas que você gastava com isso. E as pessoas não terão o que falar, porque realmente estar na presença de Deus, em comunhão com Ele, é maravilhoso. É por isso que quando Jesus chegava no lugar, as pessoas queriam estar perto dele, as pessoas queriam ser tocados com aquele toque que ele trazia consigo. A presença do Pai estava com ele, meus irmãos, e aquilo contagiava, e ele transmitia isso, ele agia, ele curava, ele manifestava. Agora, sempre no meio daquelas pessoas, tinha algumas pessoas que estavam ali para serem barreiras, para tentar interromper, para tentar denegrir, para tentar envergonhar a obra de Cristo. E o contexto aqui é de Jesus, quando ele é questionado pelos religiosos da época. Primeiro, Jesus curava, eles diziam: por que você curou? Você por acaso é Deus? Jesus se assentava para comer na mesa com, aqui no versículos anteriores, na mesa de um publicano, de um coletor de impostos. E quando Jesus se assenta, eles olham e falam: peraí, não era para Jesus estar aí, ele está sentado com pecadores. Era para Jesus ser diferente, porque a forma de Jesus lidar era diferente daquela elite religiosa. E agora ele é questionado. Ele é questionado pelos líderes. Ele é questionado aqui especialmente pelos discípulos de João. Ele fala: por que os discípulos de Jesus não jejuam como nós jejuamos? E aí nós vamos entender o que Jesus vai dizer. Ele usa duas figuras. A primeira figura que Jesus usa é de pôr remendo velho em pano novo. O remendo velho no pano novo não resolve nada, porque o remendo ele vai se rasgar, porque a roupa é nova. Mas aí ele vai usar uma outra figura para dizer que vinho novo em odre velho também não resolve nada. E Jesus falou tudo isso para nos explicar o que? Jesus estava querendo mostrar para aqueles homens em figuras, e para nós hoje o seguinte: que eles jejuavam, e para o judeu, o fariseu, aquele mais ortodoxo, né? Aquele mais que levava batidão, tudo ali, as regras impostas por
Para aqueles homens daquele tempo, eles jejuavam 2 vezes por semana. Só que a Bíblia pedia um jejum por ano. Só que eles, no decorrer do tempo, eles foram adaptando a lei, outras ordenanças de homens, e se tornou um fardo muito pesado. Então, quando o fariseu ele jejuava, o jejum significa luto. Em termos gerais, luto é o jejum. Jesus não está dizendo que não se deve jejuar, porque Jesus mesmo ele jejuava, mas Jesus estava dizendo sobre a motivação desse jejum. O fariseu ele jejuava 2 vezes por semana para quê? Para ele mostrar uma autopiedade. Ele jejuava 2 vezes por semana para ele dizer assim para as pessoas: olhem para mim, olha como eu sou santo, olhem para mim como eu oro, olhem para mim como eu estou com o rosto triste. E saía pelas ruas, e aquilo não batia de frente com aquilo que Jesus estava ensinando. É por isso que Jesus está comendo, e Jesus está na casa de pecadores, e eles estão criticando. É como se eles estivessem falando, dizendo assim: Jesus, quem é você para ser alguém para nós? Quem é você para ser Senhor de alguma coisa? Ao invés de você estar jejuando, você está comendo. Ao invés de você estar na casa de gente santa, gente justa aos olhos humanos, você está com gente pecadora. Aí Jesus vai dizer: não, mas vocês não entenderam. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para aquele que acha que é, eu vim para aquele que sabe que não é nada, para aquele que sabe que é cego espiritualmente, para aquele que sabe que é pecador. Eu vim para esse tipo de gente. Então, eu quero dizer para vocês: eu tenho transformação de vida, mas não adianta eu ter algo para vocês se vocês não mudarem de vida. É isso que Jesus quer dizer. Ele está falando sobre uma vida de uma outra perspectiva. Ele está falando que os discípulos de Cristo, eles não vivem como religiosos que querem mostrar algo. Não, os discípulos de Cristo, eles estão continuamente andando e seguindo a Jesus com o coração quebrantado, entendendo que eles não têm nada, que eles precisam de tudo, que é o sangue de Jesus, não são as suas obras que demonstram que eles são alguma coisa. E nesse caso em específico, eles não jejuavam porque Jesus diz assim: enquanto o noivo está com os seus amigos, eles não jejuam. Por quê? Porque casamento judeu era algo tão extraordinário. Quando alguém ia casar, as pessoas paravam tudo. Quando alguém era convidado para uma festa de casamento, era prioridade o casamento. Então não era momento de luto, não era momento de ficar orando, era momento de se alegrar. Então Jesus está dizendo: ó, eles estão aqui comigo agora, eu sou noivo, eu estou preparando um grande casamento, mas enquanto isso, nós estamos nos alegrando, porque vai chegar um dia que o noivo vai ser tirado, vai chegar um dia que eu vou ir para a cruz, aí sim eles vão jejuar, aí sim eles vão clamar, porque eles vão entender realmente que tudo que eu estava falando estava relacionado à vida e à mudança da vida deles. É por isso que eles não jejuam. Jesus não estava dizendo que não se deve jejuar. Repito, Jesus jejuava, e o jejum é bíblico. Agora o que Jesus estava querendo mostrar para nós é uma vida sobre outra perspectiva, para que nós possamos jejuar e orar. Mas quando nós jejuarmos e orarmos, entendendo que nós estamos fazendo isso não porque somos alguma coisa, mas oramos e jejuamos porque não somos nada. Quando nós jejuamos, nós estamos dizendo: nós temos fome de Deus. O jejum é fome de Deus. É por isso que quando alguém ele vai jejuar, ele fica sem comer, ele faz um monte de coisa, menos buscar a Deus. Ele está apenas passando fome. Eu já fiz isso. Ah, pastor, eu vou jejuar. Aí o cara acorda a tal horário e fica ali e não sabe o que faz, e enrola, não vê a hora de chegar, porque ele vive morrendo. A pessoa consegue fazer tudo. A pessoa acorda de madrugada para assistir um filme, para assistir um jogo. É época de Copa, as pessoas acordam de madrugada. As pessoas assistem live, que gostam, jogam até alto da madrugada. Mas quando é para jejuar, o corpo parece que não ajuda. Sabe por quê? Porque jejum é fome de Deus. É só quem quer mais de Deus que consegue jejuar. Então quando alguém diz assim: eu vou jejuar, é como se no mundo espiritual o céu se abrisse e o diabo falou: opa, eu vou interromper isso aqui, eu vou colocar barreira, eu vou colocar peso. Quando você lê a Bíblia, não é simples. É por isso que o diabo não quer que você leia a palavra de Deus. Pastor Carlos, aquele senhor de idade, pregou alguns dias aqui. Ele tem uma experiência muito poderosa, que um dia ele pode contar pessoalmente para os irmãos aqui. Mas ele fala de um momento em que eu li a Bíblia
Eu acho que ele já leu a Bíblia esse ano 4 vezes já. E ele fala de um momento em que ele lia a Bíblia e o anjo de Deus estava junto com ele. Ele dizia que o anjo, ele fala e ele começa a chorar, porque é muito real. Ele diz: enquanto eu lia a Bíblia, Deus estava ali, pastor, Deus estava comigo. Ele chora, porque realmente quando eu leio a Bíblia, eu estou me alimentando da palavra do próprio Deus. É o único livro que quando você lê, o autor está com você naquele momento. Então é por isso que a piedade cristã, ela não é algo para se amostrar, não é para você dizer eu sou alguma coisa, sabe, ostentação. Eu estou indo para a igreja, eu estou orando, eu estou fazendo isso. Não, a perspectiva de Cristo é de uma vida de alguém que tem um estilo de vida que entende que a alegria está em louvar e bendizer ao Senhor. Aí Jesus vai dizer: vinho novo é somente em odres novos. O que Jesus queria dizer depois dele explicar tudo isso que eu falei aqui para os irmãos? Através dessas figuras, ele estava dizendo o seguinte: o vinho novo, o evangelho é esse vinho novo. A prática de vida que eu tenho é algo que vai mover a vida do homem, mas não é segundo o que os homens pensam. A perspectiva do que eu ensino vai totalmente na contramão do que os homens religiosos estão dizendo para vocês. Aquilo que eu tenho para vocês é um vinho novo, é algo que transforma o homem de dentro para fora. Porque muitos daqueles tinham trajes de alguém que amava a Deus, falavam como alguém que servia a Deus, mas o seu coração estava podre. Era uma aparência de algo que não era interiormente. Então Jesus diz o seguinte: o vinho novo, ele só vai durar se tiver odres novos. Jesus estava querendo dizer o seguinte: a minha palavra, aquilo que eu ensino, só pode ter poder se vocês mudarem a mente de vocês. O que era o odre? O odre é tipo de um cantil. Cantil é aquele, tipo uma, como é que eu poderia explicar para os irmãos? Os irmãos sabem, reservatório de água, o pessoal usava antigamente. O judeu usava esse reservatório feito de couro, de animal. E esse reservatório, um animal era morto, enfim, e eles costuravam em certo lugar ali daquele odre, para que o vinho fosse colocado ali, e ele conservava durante muito tempo. E ali ele levava para onde ele ia, e ele tinha aquilo com qualidade. Então Jesus está usando uma figura para dizer: se vocês quiserem viver aquilo que eu estou ensinando para vocês, vocês precisam de ter odres novos. Não adianta odre velho. O que Jesus está querendo dizer em poucas palavras, em palavras mais diretas? Não adianta querer andar comigo se não mudar de vida, mudar de pensamento. O evangelho de Cristo, ele não se ele não se une com aquilo que eu acho, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sei. O evangelho de Cristo é o evangelho, o único evangelho, a única saída para o homem. Então quando eles ouviam aquilo, é como se eles estivessem dizendo assim: Jesus, não adianta vocês quererem agir segundo essas tradições de vocês, achando que tudo isso vai trazer benefício para vocês. Isso tudo é sombra, como nosso irmão Juliano pregou na quarta aqui no culto de ensino. É tudo sombra, é tudo algo que mostra algo exterior, mas aquilo que completa tudo isso está em mim. Eu sou tudo. Não adianta vocês quererem fazer todas as práticas da religião e acharem que por isso vocês já estão bem. É como se Jesus estivesse dizendo para mim e para você hoje aqui, praticamente: você quer vir na igreja? Pastor, não vejo a hora da igreja abrir para mim ir no culto lá, eu não vejo a hora. Mas aí você vem ao culto, você está aqui, mas quando o culto realmente começa, que o culto não começa às 6h30 aqui, o culto começa quando você sai da sua casa. O culto começa quando você sai na segunda-feira para trabalhar, e você vai ter que lidar com o conflito com as pessoas. O culto começa quando você vai chegar perante os seus amigos, e eles vão dizer: aí, que é isso? E eles dizem: não, eu não preciso disso, porque só Jesus me satisfaz. Vamos fazer esse rolo, vamos enganar a tua pessoa, vamos mentir. Você vai dizer: não, eu nasci, eu não vivo para isso mais, eu nasci de novo. É isso que Jesus está dizendo. O vinho novo, o evangelho de Cristo, ele não tem como se misturar dentro de um odre velho.
de pensamentos velhos. Porque acontece? O vinho, ele vai criando gases no decorrer do tempo, e ele vai fermentando, e o odre velho, ele não suporta aquele vinho novo. Então o que acontece? Ele se estoura e se perde o vinho. Sabe aquela pessoa que vem e ouve uma palavra, sai daqui dizendo: uau, como Deus falou comigo hoje, mas quando ele sai daqui para fora, ele se esquece. É o odre velho, porque ele recebeu o vinho novo, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho. Só que o odre, que é ele, é velho ainda, não houve mudança dentro dele. Então quando ele é contestado e ele precisa perdoar, ele diz: não vou perdoar. O vinho novo se perde. Então por isso que Jesus está dizendo: é necessário odres novos para vinho novo. Agora este odre, ele fala de nossas vidas. O camarada que fazia o odre, ele tinha a atitude de sair onde ele estava e ir até o lugar, matar um animal, tirar o corpo e fazer tudo certinho. Algumas áreas não podiam ser costuradas para fazer um odre, ele tinha que ter uma atitude. Isso fala de nós no mundo espiritual, de nós dizemos assim: Senhor, eu quero me quebrar, eu preciso de Ti, Senhor. Eu entendo que eu sou fraco e frágil. É a atitude que você tem. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés do meu amado. De pé, vamos adorar o Senhor com essa canção. Aos Seus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Sim, Jesus. Basta um olhar em Teu rosto, fui perdoada logo que Te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés do meu amado.